Bom, olá a todos. Meu nome é Paulo Lima, estudante de engenharia da Unesp. Sou proprietário da empresa Engexcel. Bom, vamos dar continuidade do nosso curso, de Excel básico e intermediário. Então, nós paramos na etapa de condição C, etapa 4. Vamos para a próxima, etapa 5, de gráficos. Então, vou apresentar a minha tela aqui para vocês. Vamos abrir a etapa 5, gráficos. Lembrando que, caso vocês não tenham esse material, entre em contato conosco, vamos estar liberando aí o material para vocês. Então vamos só fechar esses arquivos. Vamos vir aqui, no menu iniciar, escrever Excel. Abrir, procurar. No meu caso, ele está na área de trabalho, Excel básico intermediário, gráficos. Vamos habilitar, para edição. Bom, então o gráfico ele é uma forma geométrica, de representar informações. Só que ele é mais fácil de se entender, do que a gente ficar vendo dados. Então, nessa disposição, nós temos uma tabela que contempla vendas, de itens conforme os meses. Só que se eu quero saber que mês que item eu mais vendi, em qual mês, eu posso ficar olhando os dados, ou se eu tivesse um gráfico, seria mais simples, Então, como que eu faço para inserir um gráfico conforme essa disposição, Então, aqui eu tenho uma combinação de colunas, e linhas, que me dá uma informação de venda, um ato. Então, eu vou selecionar essa tabela, vou vir aqui, inserir gráficos recomendados. Então, ele me recomendou esse gráfico de coluna. Se eu quisesse outro modelo, eu venho aqui, em todos os gráficos. O próprio, aqui, o gráfico de colunas tem alguns outros tipos, Então eu tenho coluna agrupada, coluna empilhada, coluna 100% empilhada, coluna 3D agrupada, coluna empilhada, coluna 100% empilhada e coluna 3D. Então, nesse nosso exercício, isso é só de colunas, Tem de linhas também, Pizza, barras, tem vários tipos de gráfico. Dispersão. Então, no dispersão, ele é uma coordenada, Uma coordenada x e uma coordenada y. Então, por exemplo, aqui no na nossa tabela, a gente um eixo, tem um eixo na horizontal, que seria os meses, e um eixo na vertical, que seria os itens. Então, a combinação de janeiro e celular, essa combinação é o valor 5. Então, é a coordenada, É uma coordenada. Então, essa coordenada no gráfico de dispersão, ela vira um ponto. Então, 1 representa janeiro. E o ponto é aquele ali, Esse ponto laranja, do computador. Se nós verificarmos, por que tem 3 pontos? Porque celular e computador a gente vendeu a mesma quantidade. E eles são do mesmo mês. Então, teve uma sobreposição de coordenadas.
Então, por isso que teve dois pontos sobrepostos. Aqui teve três também, né? Teve sobreposição, dois dados repetidos. E aqui teve quatro. Então, teve. Todos os dados foram distintos. No quarto mês também. Bom, existem alguns outros modelos. Nesse nosso exercício, vamos estar trabalhando com um de colunas. Vamos dar OK. Então aqui, ó, ele já inseriu, ó, o gráfico de colunas. Podemos trabalhar ainda nesse gráfico. Pode dar um título para ele, ó. Colocar, por exemplo, vendas. Se nós clicarmos aqui ainda, ó, tem esse botão mais, que a gente pode estar atribuindo ou removendo itens. Ó. Então, se eu quiser remover ou adicionar o eixo, título para os eixos, então aqui poderia ser, por exemplo, meses, e aqui no eixo da vertical, quantidade vendida. Então, tem algumas outras opções, ó, rótulos de dados. Que isso que é um rótulo de dado? Cada coluna representa um valor, né? Essa coluna é o valor 13. Só que se eu quero o dado, o valor dela em cima da coluna ou em alguma outra posição, eu habilito rótulos de dados. Então já aparece o valor referente ao tamanho da coluna. Tabelas de dados, essa tabela eu posso apresentar ela aqui embaixo. Ó. Barra de erros, como está variando, né? O, o item, né? Conforme os meses. Tem um erro, né? Associado. Linha de grade, então essa linha aqui eu posso estar tirando ou removendo. Legenda. Linha de tendência. O que seria uma linha de tendência? Se eu for analisar esse item aqui, ó, a fonte, ela tem um comportamento, né, conforme os meses. Então aqui ela tá caindo, né, e depois crescendo, ó, como se fosse uma curva, uma parábola do segundo grau com a concavidade para baixo. Então, como que eu encontro, né, essa função, né, essa linha de tendência? Eu clico aqui, ó, na linha de tendência, lembrando que ela só é habilitada nesse gráfico, né, de colunas agrupadas, o 2D, no 3D não funciona. Então, eu vou clicar na linha de tendência, vou adicionar o item, né, fonte. Aqui, ó, me apareceu linear, né, ó, é o padrão. Só que a gente pode estar trabalhando na função, né, da linha de tendência. Então, se eu clicar na linha de tendência, já me aparecem as funções, né, ó. Então, de padrão, ele me trouxe a linear, eu posso estar mudando. Logarítmica, polinomial, então poderia ser uma polinomial do grau 2. Ó. Então, a polinomial do grau 2, ela já me dá um comportamento mais parecido, né, com o que está acontecendo, ó, caindo e depois tendo uma levantada. Então, se a gente descer aqui, né, nessa parte aqui de opções de linha de tendência, a gente pode até exibir a equação do gráfico. Então, essa daqui é a equação que vê esse comportamento, né, do gráfico. Então, aqui eu consigo fazer previsões. Ou seja, através dessa amostra eu consigo fazer previsão para um mês que eu não tenho. Por exemplo, dezembro. Se eu quisesse prever dezembro, eu colocava o valor 12 aqui, ó. Então ele ia me fazer uma previsão para dezembro. Ó, por exemplo, se a gente colocar essa função, ela é igual, né,
a 2, ó, tem um valor X, são os meses, e o valor Y. Então, o Y é a quantidade vendida, né? Então, ela vai ser igual a 2,5 ao quadrado, né? 2,5 ao quadrado. Perdão, 2,5 vezes o x, né? Que é essa célula aqui, ó, ao quadrado. Então, chapeuzinho e o 2. Menos 14,5 vezes x, que é o valor que eu vou atribuir aqui, mais 24,5. Então, se eu atribuir o 1, que é o janeiro, ele me deu 12,5, ó, parecido com 13. A linha de tendência tem um erro, né? O 2, 5,5, tinha que dar 4. O 3, 3,5. Tinha que dar 5. Então aqui a gente consegue fazer previsões, né? Ter uma noção de quanto que nós vamos vender no próximo mês. Então, por exemplo, no mês 6, a tendência é 27,5. Eu não tenho esses dados, só que eu fiz uma previsão. Então aqui, ó, a gente tem um outro modelo, né? Temos os meses, né, a quantidade vendida. Vamos calcular o total de venda de cada item. Então vai ser igual, né, a soma as quantidades, né, vendida em todos os meses. Essa referência, ela é uma referência relativa, né? Ela tem que variar para as linhas de baixo. Então eu posso vir aqui na alça da célula e arrastar ou clicar até o último item. Então, quanto que eu vendi de todos os itens, total geral? Vai ser igual a soma de cada item, né? Então, eu vendi 84. Bom, 84 foi a quantidade total. Quanto que o celular representa da quantidade total? Então, eu posso colocar igual, dividir o 18 pelo 84. Então, aqui eu tiro a porcentagem, né, que o 18 representa do 84. O 84 ele não pode descer. Se eu descer aqui, ó, dá esse problema, né, dividido por zero. Então, tenho que vir na primeira linha referência, fixar 84, agora eu puxo para baixo. Então, a gente já vê aqui, ó, a gente já calculou a representação, né, as porcentagens para cada item. Só que vamos formatar como porcentagem, né? Então a gente clica lá na página inicial, formatar como porcentagem, menu número. Vamos inserir um gráfico de pizza agora para representar os itens e a porcentagem vendida. Então vou selecionar os itens, vou manter o Ctrl pressionado e selecionar as porcentagens. Agora eu vou lá inserir gráficos recomendados, pizza. Poderia até vir aqui, ó, todos os gráficos, pizza. Aqui é a pizza 2D, ó. Vamos colocar a pizza 3D e dar OK. Então aqui já tem a pizza, né, que representa a nossa porcentagem. Então, se eu clicar aqui no mais, ó, eu posso habilitar rótulos de dados, né?
Então, interessante falar também, né? Isso é análogo para esse gráfico aqui também. Tem a opção de cores. Então aqui a gente consegue estar mudando as cores. Tem essa opção aqui, ó, do filtro. Então, se eu quero fazer um filtro e representar só o celular, ó, e aplicar. Então, ele vai representar só o celular. Ó. Poderia fazer nesse gráfico aqui também. Ó. Clico aqui no mais, clico no filtro. Vamos que eu quero representar só o celular e aplicar. Então aqui ele vai mostrar as vendas só do celular. Bom, aqui é a questão de cores, né? Vamos tirar o filtro agora. Beleza. Se eu clicar no gráfico, eu vejo que aparece aqui, ó, design do gráfico. Então aqui tem algumas opções, ó. Esse mais, é como se fosse esse mais aqui, ó. Só que mais completo. Então, rótulos de dados, ó, ele aparece até a posição. Tem alguns layouts já pré-definidos. Cores. Alguns estilos de gráficos. Se você quer alterar linha e coluna, então, que era linha virar coluna, tem essa opção. Selecionar os dados. No nosso caso, a gente selecionou os dados e plotou o gráfico. A gente poderia selecionar os dados de um em um. Por exemplo, ó, vamos pegar esse gráfico aqui de exemplo, tirar o filtro, aplicar. Então, se a gente clica aqui, ó, design do gráfico, selecionar dados, então aqui ele já fez a seleção, né, das séries e dos eixos horizontais. Então, se eu clico aqui no celular, é uma série. O nome da série é celular e o valor dela são a quantidade vendida. Se eu fosse fazer por essa opção, eu teria que fazer um por um. Então, sempre que possível, é interessante a gente deixar nessa disposição, né, de linhas combinando com colunas, que fica fácil de selecionar e já plotar o gráfico. Então, aqui em design também, né, se eu quero alterar o tipo de gráfico, fiz pizza, quero coluna, tem essa opção. Se eu quero mover o gráfico, vamos que eu queira mover o gráfico para uma outra planilha, uma planilha só com gráfico. Clico aqui, ó, mover gráfico, posso colocar uma planilha em específico ou numa nova planilha. Pode dar um nome para ela e dar OK. Então, essa planilha só contempla com o gráfico. Os dados estão pequenos, a gente pode aumentar o tamanho deles. Ó. Clica neles e aumenta o tamanho deles. Beleza? Então, vamos ver mais que a gente pode. Tem a opção de formatar, né? Pode estar inserindo questão das formas, estilo de forma, word art, acessibilidade, organizar, tamanhos. Bom, então essa foi a aula, né, sobre gráficos. Então qualquer dúvida, a gente está à disposição, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Instagram. E até a próxima.